Ai, queridos e amados, aí o povo da biologia, meus queridos P1s que acabaram de sair aí da provinha, como é que vocês foram? Espero que tenham arrasados aí, porque biologia é show, né? É muito fácil, e aí a gente conta com vocês aí para ter esse suporte, essa resolução maravilhosa, e a gente tinha algumas dúvidas que possam ter surgido aí ao longo da prova. Então vamos lá, eu sou a professora Gabi de Biologia, e vou fazer a resolução com vocês da prova do P1. Vamos começar? Deixa eu pegar só a canetinha aqui e vamos conversar um pouquinho sobre as questões, desenrolar aí o que possa ter acontecido, tá bom? Primeira questão, ela está falando de bioenergética. Queridos, quando vocês forem estudar bioenergética, que é um assunto de muito peso na UFRR, né? Ciclo de Krebs, ciclo de Calvin. Então, isso é um conteúdo que vocês precisam muito ter em mente, as etapas, as características principais, e isso vai fazer toda a diferença, tá? Normalmente a UFRR, ela foca muito nessas características, que é justamente o que a gente vê aqui. Nesse assunto de bioenergética, ela está falando sobre fotossíntese, né? Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas, né? Nas frases que foram propostas aí. Primeira frase diz o seguinte, né? Redução do NADP e produção de ATP. Fotólise da água e síntese de glicose, e participação do gás carbônico na fase puramente química. A ordem que ocorrem essas etapas é... Então ele queria uma ordem cronológica, né? Quem é o primeiro, quem é supostamente o segundo, o terceiro e o quarto. Bora ver o que vocês marcaram? Vamos dar uma passada aqui e a gente vai bater um papo, tá? O nosso gabarito oficial é o gabarito com a letra B. E aí vamos entender os processos agora. Primeira informação que a gente tem aí. Fotólise da água. Meus queridos, essa etapa, ela só acontece na fase clara. Então, a gente sabe que a fotossíntese ela é dividida em duas fases. A fase clara e a fase escura. Para a gente começar esse processo, a gente tem umas fórmulas, né? Alguns ingredientes ali na fotossíntese. Então, o que a gente vai precisar para começar? A gente precisa de água. O que a planta vai capturar? A gente tem ali o CO2. A gente vai ter luz. Então, olha que maravilha. Eu tenho água, tenho luz e tenho gás carbônico. Isso daqui vai ser meu material, minha matéria-prima, né, para começar o evento. Então, essa água, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser fragmentada. E essa água que as raízes das plantas estão absorvendo vai ter essa quebra através de um processo que a gente chama de fotólise e é na fase clara. É uma das características principais da fase clara, é a quebra da molécula da água. Então, como a fase clara é a primeira a acontecer, a gente vai ficar com essa primeira alternativa, tá? Primeira frase, na verdade, que é a frase número 2. Quando você estivesse fazendo a prova, tu já ia ver que ia ter B, C e D, né? Então, automaticamente, a gente já arriscaria ali A e E. Perfeito, duas já saíram. E aí, quem é que vem logo em seguida? Na fase clara, eu também tenho algumas produções, né? Eu tenho que ter produção de energia para levar essa informação para a fase escura. Então, a gente tem os famosos cofatores, que a gente também encontra lá na respiração celular, né? Que é o FAD, que é o NAD. Bizuzinho aqui para vocês. Esses cofatores na fotossíntese, eles vão ter um P no final. Então, vai ser NADP. Associa esse Pzinho aqui de planta. Se fosse uma pegadinha essa questão, se estivesse falando de respiração celular, ia ser só NAD. FAD. Como a gente tem esse Pzinho aí, que é de fosfato, né? Mas aí tu pode já aproveitar o gancho e mentalizar que esse P também é de planta, então já facilita a tua vida. Então, eu preciso ter um NADP saindo da fase clara para eu levar essa informação para o ciclo de Calvin, né, na fase escura, e eu também preciso ter produção de ATP para poder entrar na fase escura. Então, perfeito. A gente vai ficar com essa frase 1 aqui também, com o processo de finalização da nossa etapa clara. Então, a gente já eliminaria a letra C. E agora, entrei na fase escura. O que vai vir primeiro? A minha captura de gás carbônico ou a minha produção de glicose? Porque a gente sabe
que isso daqui vai ser convertido em oxigênio, C6H12O6, que é a nossa glicose, e a gente também vai ter água ali no final. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou primeiro produzir a glicose ou eu vou primeiro capturar o gás carbônico? Queridos, para essa glicose existir, eu tenho que absorver esse gás carbônico da atmosfera. E esse gás carbônico, ele vai ser absorvido na fase escura. Então, quando a gente fala nesse processo aqui dos elementos iniciais para a gente começar a nossa fotossíntese, a gente tem elementos que estão na fase clara e vão trabalhar na fase escura também, para depois eu ter o meu produto. Então, eu primeiro vou capturar o gás carbônico e esse Czinho vai me ajudar na produção de glicose. Então, a gente já ficaria ali com a nossa letra B de bola. Lembra que no ciclo de Calvin, ele tem que ficar dando voltas e voltas e voltas para produzir essas 6 moléculas que vocês estão vendo aqui. E para isso, ele precisa ficar absorvendo o gás carbônico. Bem tranquilinho, foi de boa. Espero que tenha dado tudo certo aí com vocês com essa questão. Vamos para a nossa segunda questão? Bom, a nossa segunda questão, ela pega ali um ponto de citologia, né? Que a gente conversa bastante sobre isso também, que também é um ponto muito forte ali da UFRR, né? Membrana plasmática, né? A gente vai conversar mais um pouquinho lá na frente sobre isso também. E aqui ele começa fazendo um resumão, né? Uma introdução ali sobre as células eucarióticas e procarióticas, né? Ele quer que você marque o que é verdadeiro e falso. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu nessa questão, para a gente bater mais um pouquinho de papo? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra A. E aí, deu certo? Vamos ver o que aconteceu? Espero que não tenha acontecido nada, hein? Nas células eucarióticas existe uma compartimentalização para atividades específicas, como, por exemplo, a digestão e o armazenamento. Queridos, a gente sabe que as células têm as organelas. E essas organelas, elas funcionam como se fossem órgãos. Então, cada organela tem a sua função, né? É como se fosse ali um corpinho, né? Vamos pensar dessa forma. Primeira informação aqui. Célula eucariótica são todas aquelas células que o núcleo vai ser empacotado, envelopado, né, por uma carioteca, que também é conhecida como membrana nuclear. Então, primeiro ponto. Segundo ponto aqui, ele está falando que esse tipo de célula tem algumas organelas específicas, como, por exemplo, uma que realiza digestão. Quem é essa moça? Lisossomos. Né? O lisossomo tem esse potencial de executar uma digestão. E armazenamento, a gente tem complexo de Golgi, né? Então, essa daí tá certinha, deu tudo certo. Pegando essa deixa, para quem lembrou dessas duas moças, a gente já ficaria ali com a letra A letra C, né? Vou só marcar aqui, e a letra E. E aí, vamos lá. A segunda frase já ia dar um norte muito grande para você, né? Nas células eucarióticas, o material genético não se encontra envelopado. Então, o único problema dessa frase é o não. Então, é falsa. E aí, a gente já conseguia gabaritar a questão. Vamos ver os próximos erros, tá bom? Nas células procarióticas, queridos, quem é que somente tem células procarióticas? A gente sabe que é o domínio bacteria, né? Todas as bactérias, cianobactérias, mas não esqueçam das árqueas, tá? Lembra que as árqueas já fizeram parte ali do reino Monera, né? Que hoje esse termo é em desuso, a gente não pode mais usar, está desatualizado, e fizeram um grupão só para elas, mas elas são células procarióticas também. Então não esqueça, não coloca só na tua cabeça que é bactéria, 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 e aí você acaba esquecendo da pobre da cianobactéria e das árqueas, tá bom? Mas vamos lá. Nas células procarióticas existem, além da membrana plasmática, beleza? A gente sabe que existe. Somente as organelas. Vamos lá, olha o probleminha das palavras na biologia, hein? Somente as organelas, ribossomo para a síntese de proteínas
e mitocôndria para a produção de energia. Queridos, células procarióticas só possuem ribossomo. Joga purpurina aí em cima. Muita purpurina. É a única organela, que nem organela é, né? A gente chama de organoide, é o termo mais correto. Então, é a única que as bactérias vão ter, que as células procarióticas vão ter. Ah, mas professora Gabi, um dia eu estava lendo e eu vi que bactéria pode fazer fotossíntese. Isso é verdade? É. As cianobactérias podem fazer fotossíntese. Mas não é porque ela faz fotossíntese que eu estou dizendo que ela tem cloroplasto. Ela tem clorofila. Olha a diferença. Cloroplasto é a organela. Dentro da organela, eu vou ter o pigmento fotossintetizante, que é a clorofila. E no caso dela, ela tem a clorofila e não tem o cloroplasto. Olha que bacana, né? Então, ela faz fotossíntese, mas a clorofila dela fica ali, misturada no citoplasma da célula dela, tá bom? Então, o probleminha aqui é falar que células procarióticas possuem mitocôndrias, elas não têm. E a nossa última frase, em células procarióticas encontram-se, além do DNA nuclear, os plasmídios e o DNA mitocondrial. Então, de novo, né? A gente sabe que a mitocôndria ela é muito importante pela produção energética, né? Respiração celular. Toda célula precisa ter a sua produção energética, né? E tu acaba parando e pensando assim, ué, o que aconteceu com a célula procariótica? Como que ela produz energia se ela não tem mitocôndria? Ela vai fazer a respiração celular dela no citoplasma dela. Durante muito tempo foi dito que ela tem, né? Vou desenhar aqui rapidinho para vocês entenderem o que eu vou falar. A gente tem aqui a parede celular, debaixo da parede celular, a gente tem a membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela pode, não é uma obrigatoriedade, ter essas dobrazinhas. Essas dobras são chamadas de mesossomo. Esses mesossomos já deram muita dor de cabeça para a gente. Porque uma hora tinha função, outra hora não tinha, e ficava aí esse balaio de gatos. Hoje, a informação mais recente que a gente tem, mais atual, é que antigamente era dito que essa estrutura, o mesossomo, fazia a respiração celular. Então, ele assumia a função da mitocôndria. Hoje, atualmente, ele não faz nada. Olha, gente, biologia é assim, ciência é assim, tá? Todo ano eles vão descobrindo coisas novas e vão arrumando algo que eles já tinham dito. Então, a nossa atualização é essa. O mesossomo é só uma dobra na membrana plasmática, é como se fosse um excesso. Então, não faz a respiração celular. A respiração celular continua sendo feita no citoplasma da célula procariótica, tá? Então, como ela não tem mitocôndria, alguém tem que produzir energia para ela. Quem vai produzir? O seu próprio citoplasma, tá? Como se fosse o processo de glicólise, tá? Então, é um pouquinho diferente, né? Mas é como se fosse isso, só para vocês entenderem, tá bom? Então, falar que ela tem um DNA mitocondrial não faz sentido, porque ela não tem mitocôndria. E a gente sabe que essa estrutura está dentro da mitocôndria, que aí a gente já puxa o gancho da teoria da endossimbiose, né? Que acredita-se que a mitocôndria era uma outra célula, então ela tem o seu próprio material genético e o seu próprio ribossomo, tá? Mas aqui, em relação à célula procariótica, não faz sentido, tá bom? Então, tá aí a nossa segunda questão, só para vocês entenderem um pouquinho mais. E aí a gente ficaria com a letra A. Muito bem, queridos. Tenho certeza que vocês estão acertando. Deixa eu só apagar aqui e vamos lá. Pronto, gente, vamos começar então agora a nossa terceira questão, né? Que fala ali sobre divisão celular, meiose e mitose. Eles gostam de colocar essas imagens para vocês, misturam, né, as divisões celulares, querem que vocês identifiquem. Então a gente vai devagarzinho nessa, porque tem algumas etapas que a gente precisa dar uma refrescada na mente, e aí a gente já vai eliminar algumas alternativas aqui, tá bom? E aí vamos ver se você pecou nessa questão ou não. Vamos tirar as dúvidas. Então vamos lá, queridos. Essa questão aqui, ela está mostrando 5 imagens para a gente, né? A gente tem aqui alguns pontos bem caracterizados da divisão celular. Por exemplo, independente de ser meiose ou mitose, a gente já pode conseguir eliminar algumas alternativas em relação
ao arranjo da célula, né? Ao desenho que ela está te mostrando. Então, por exemplo, essa célula número 1, você vê que os cromossomos estão sendo puxados para os polos das células, né? E isso é uma característica muito forte de qual etapa da divisão celular? Tu responde daí que eu estou ouvindo aqui, viu? Responde, vai com garra, com força. A gente tem aí a famosa anáfase, né? Então, número 1, eu vou escrever bem aqui, deixa eu só subir aqui. Então, a gente tem aqui a anáfase. Aí a gente já tem a imagem número 2, eles todos empilhadinhos, bonitinhos, né? Alinhados ali no plano equatorial da célula. E aí a gente sabe que isso é uma característica muito forte de metáfase. A 3, ai Gabi, eu não sei o que é 3, sem problemas, vamos para a 4. A 4 a gente tem o mesmo arranjo, só que com o número de cromossomos a mais, né? Então vamos colocar uma metáfase aqui. E a imagem 5, de novo, a gente tem os cromossomos sendo puxados, né? Para o polo da célula. Então, de novo, a gente tem uma anáfase. Vamos ver se essas informações ajudam a gente? Na imagem 2, né, deixa eu só reforçar aqui que eu acabei escrevendo em cima. Pera lá. Na imagem 2, observa-se metáfase 2 da meiose em uma célula diploide com 2 cromossomos. Bom, tu sabe que é metáfase. Se ele fala que é metáfase 2, essa característica 2, 1, a gente só encontra na meiose. Então, ele está querendo saber se isso é uma meiose, é uma mitose, ou se o número de material genético aí, o número de cromossomos, está certo. Vamos para a frase B. Na imagem 5, observa-se a anáfase 2 da meiose de uma célula 2N com 4 cromossomos. Na imagem 3, observa-se a telófase da mitose de uma célula 2N com 8 cromossomos. Na imagem 1, representa uma anáfase da mitose de uma célula 2N com 4 cromossomos. Na imagem 4, observa-se o paquíteno, que ocorre na metáfase da mitose de uma célula 2N com 4 cromossomos. Então, olha a situação aqui. Além das etapas, você precisava ver algumas características, como, por exemplo, na imagem 1, vocês conseguem observar que o xizinho do cromossomo está sendo totalmente puxado? Você vê que tem um xizinho, ó, vou riscar aqui, ó, vindo para cá, tem o de baixo e tem o outro também. Então, imagina como é que essa célula está. Vocês concordam comigo que esses cromossomos estavam um do ladinho do outro, assim? E aí, na hora que teve a anáfase, a formação, os fusos acabaram puxando um cromossomo para cá e o outro cromossomo para cá. Quando a gente tem esse arranjo na divisão celular, a gente chama isso de cromossomo homólogo. E o cromossomo homólogo só acontece na meiose. Separação de cromossomos homólogos na meiose. Vai acontecer na meiose 1 ou na meiose 2? Já vou dar uns spoilers para vocês, viu? Então, o problema que a gente vai encontrar nessa imagem 1, né, que a gente vê aqui na letra D, que representa uma anáfase da mitose. Olha só. A imagem 1 não é uma mitose, ela é uma meiose, separação de cromossomos homólogos, tá? E precisamente na meiose 1, beleza? Vamos caçar a imagem 2? Vamos aqui para a letra A. Na imagem 2, observa-se a metáfase 2 da meiose, de uma célula 2N com 2 cromossomos. Queridos, olha a situação. Cada perninha do cromossomo, ela representa um cromossomo, porque ele foi duplicado. Então, tu tinha um cromossomo simples e depois ele foi duplicado, né? Ficou um cromossomo duplo, né? Então, vamos contar comigo aqui. Eu tenho uma perninha, 2 perninhas, 3 perninhas, 4 perninhas.
Então, na imagem 2, observa-se a metáfase 2. É a metáfase 2? Sim, porque você não tem mais ali os cromossomos homólogos. Agora tu vai fazer a separação das cromátides irmãs. De uma célula diploide com 2 cromossomos. Ela não tem 2, ela tem 4. Porque eu tenho que contar ali a minha cromátide irmã. Tá? Então, o errinho ali também só era na quantidade de material genético. Aí vamos para a frase número 3, que é a C. Na imagem 3, observa-se a telófase da mitose de uma célula 2N com 8 cromossomos. Se a gente fosse contar as perninhas, quanto que ia dar? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Só que vocês estão vendo que esses cromossomos já estão duplicados e eles estão coladinhos ali. Então, o que ele fala? Telófase da mitose de uma célula diploide. Se já houve a duplicação do meu material genético, eu vou ter que reduzir essa carga genética, né? Então, está errado aí a divisão celular. Vamos agora para a frase 4. Na imagem 4, observa-se o paquíteno. Para quem não está lembrando, a meiose 1, ela é subdividida na prófase, né? A gente tem dipóteno, zigóteno, paquíteno, né? Toda aquela galerinha ali dentro. E existem algumas divisões celulares lá dentro, nessas subclassificações, que são extremamente importantes. O paquíteno é um, porque é no paquíteno que acontece o crossing over, né? A permutação, a variabilidade genética. Então, ele está me dizendo que na imagem 4, observa-se o paquíteno, que ocorre na metáfase da mitose. Está tudo errado na 4. Paquíteno é na meiose, acontece na prófase e é uma meiose, né? Tá aqui, né? Já repeti 2 vezes até a informação para vocês. Então, tá erradinho isso daqui, ó. Tá? Não faz sentido. E, vamos lá, sobrou para a gente a frase 5, né? Que, ao nos ver, é a correta. Vamos lá. Na imagem 5, observa-se a anáfase, perfeito. 2, ok. Por que eu sei que é uma anáfase 2? Por que eu sei que é uma meiose? Vamos começar por aí. Vocês conseguem ver que eu tenho uma perninha trocadinha bem aqui, ó? Ai, ficou errada a minha seta, mas vocês estão vendo, né? Que eu tenho um cromossomo pretinho e ele tá com uma perninha branquinha. Então, isso já me remete que ele passou por um crossing over, né? Já aconteceu ali o paquíteno. Então, na imagem 5, observa-se a anáfase 2. Se eu tenho esse crossover, foi na meiose. Então, ok. Se é uma anáfase, os cromossomos indo para os polos. Perfeito. De uma célula 2N com 4 cromossomos. Então, vamos ver? 1, 2, 3, 4. Perfeito. Então, essa daí é a nossa alternativa correta mesmo. Vamos ver? Vamos só conferir? Deixa eu só apagar aqui. E vamos para a nossa alternativa. Olha aí, perfeito, deu tudo certo, olha só. Arrasaram, né? Então, esse jogo de cintura vocês precisam ter. Olhem as cromátides irmãs, cromossomos homólogos, se tem alguma perninha ali do cromossomo que está pintadinho, porque isso já te remete que teve, o quiasma, né, o crossing over, e essas informações vão te ajudar, tá bom? Então, perfeito, vamos lá. Eita, essa daqui é boa, né? Fez vocês pensarem aí? Uma questão de membrana plasmática, também um ponto muito forte aí em relação ao FRR. A gente consegue ver aqui, né, o mosaico fluido, né, a bicamada lipídica, as proteínas, glicocálice, né, toda a galerinha tá aí sendo representada. Bora ver o que vocês marcaram para a gente bater um papo? Alternativa correta, letra E. Apenas as frases 1 e 3 estão corretas. Vamos ver. Membrana plasmática, a gente sabe que toda célula tem, né? Então, vamos ver. Através da sua permeabilidade seletiva, o envoltório celular realiza transporte passivo e transporta os materiais da região mais concentrada para menos concentrada, sem gasto de energia. Quando o ATP é utilizado para deslocar as substâncias do meio menos concentrado
Para o mais concentrado, ocorre gasto de energia, a gente tem um transporte ativo, perfeito. Não esqueçam que os transportes passivos vai ser difusão simples, facilitada, né? A gente tem a osmose. Lembra também que essas proteínas na membrana plasmática, elas não ficam estáveis, elas podem se mexer, então a membrana plasmática, ela é fluida, né? Ela não é uma coisa rígida, parada, então ela tem sim essa permeabilidade seletiva. Perfeita a frase 1, tá? Então aí, se a gente fosse seguir a ordem, nós já iríamos eliminar C e D. Muito bem, vamos ver. Frase 2. Em alguns organismos existe a parede celular. Perfeito. Um envoltório que fica localizado externamente à membrana plasmática. Perfeito. A principal diferença na composição da parede celular procariótica e da membrana celular é que a parede celular procariótica é formada pela associação de aminoácidos e lipídios, já a membrana celular é constituída de lipídios, fosfato e proteínas. Queridos, vamos lá. Composição química da parede celular. A parede celular ela é feita de uma substância que a gente chama de peptidoglicano. Essa substância é um carboidrato, tá? É um polissacarídeo. Então a gente não tem, né, esse encaixe. Aqui, ó, ela é procariótica e formada por aminoácidos e lipídios. Tá? Então, faltou o carboidratozinho aí, a questão lipídica não é encontrada numa grande quantidade, é pequenina, ok, pode até ter, a gente pode levar isso em consideração, mas a principal característica da parede celular é o carboidrato, tá? Independente de qual seja a célula. Por exemplo, aqui a gente está falando de uma célula procariótica, a gente está falando ali das bactérias, vamos pegar assim. Mas, por exemplo, célula vegetal tem parede celular. E é celulose, carboidrato de novo. Fungo tem parede celular, é quitina, carboidrato de novo, tá? Então, o carboidrato é a principal característica, tá bom? Muito bem. E também falando aqui embaixo que a membrana celular é constituída de lipídios, fosfato e proteínas, ok, né? A gente vai ter mesmo essa composição. Tá aqui as proteínas, a bicamada lipídica, a gente também pode encontrar uns grupos fosfatos. Então, o problema aí estava na descrição da parede celular, tá bom? Vamos para a fase 3. Aí, ó, a gente já rodava aqui, B de bola. A bicamada lipídica é a estrutura básica da membrana plasmática por ter moléculas anfipáticas. Os lipídios apresentam porções polares e apolares. Nos fosfolipídios, as porções hidrofílicas e hidrofóbicas correspondem a uma hidrofílica parte polar, com o grupo fosfato, e hidrofóbica parte apolar, com as caudas longas de ácidos graxos. Muito bem, tá certinho. A gente tem essa composição, né? A gente tem um lado polar e um outro lado apolar. E isso faz com que a membrana plasmática ela tenha uma estabilidade, né? Então, essa descrição está toda perfeita, tá? Não esqueçam das palavras que vão ajudar vocês. Hidrofóbica, medo de água, né? Então, já pega essa deixa aí que esse lado não é chegado na águazinha, tá? Que aí a gente já vai ter as composições químicas, né, sobressaindo nas camadas, para dar essa estabilidade. Então, muito bem, perfeito. Deixa eu só puxar para cá. Vamos para a última frase. Uma das propriedades fundamentais da membrana plasmática é sua permeabilidade seletiva. Vários processos de passagem ocorrem, como a osmose, que é a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E a difusão é facilitada quando envolve a presença de moléculas transportadoras específicas. E aí, quem foi que identificou o erro dessa frase 4 aí? Osmose a gente trabalha com água, correto? E ele está me falando aí que o solvente, ele vai fazer a passagem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, ele aí fez a troca, né? Ele só inverteu aí o conceito.
Difusão facilitada recebe esse nome porque ela é facilitada através das proteínas carreadoras, né? Então, envolve a presença de moléculas transportadoras específicas. Então, só foi a troca aí mesmo. Já pensou, gente? Que pegadinha do malandro. Tinha 1, 3 e 4? Vamos ver se tinha. Não, não tinha, né? Então, já ia te dar uma ajudinha aí, já ia te ajudar. Mas essa 4 tá sapeca, ó. Tem que prestar muito atenção, viu? Então, muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Olha só, histologia. Vamos lá. Correlacione os tecidos com as suas respectivas funções. Então, a gente tinha tecido muscular, hematopoético, tegumentar. Gente, tegumentar é a mesma coisa que tecido epitelial, tá? Adiposo, ósseo e cartilaginoso. Então, vamos lá. E algumas características bem chaves, né? Possui grande quantidade de matriz extracelular, capacidade de gerar grande variedade de tipos celulares e células progenitoras. Sua principal função é agir como barreira, protegendo o corpo da invasão de micro-organismos e evitando ressecamento e perda de água para o meio externo. Qual foi a frase mais fácil para vocês aí? Vocês pararam para filosofar sobre isso? Vocês pararam para ver o que facilitaria a vida de vocês? Eu achei essa frase 2 tranquila, mas eu tenho uma visão de professora, né? Eu achei ela de boa. Vamos ver se tem uma mais fácil para a gente ir preenchendo. É muito resistente à presença de uma porção orgânica e inorgânica. A porção inorgânica representa aproximadamente 50% do peso da matriz, sendo formada em maior quantidade por fosfato e cálcio. A parte inorgânica, por sua vez, é constituída principalmente por colágeno, em especial colágeno tipo 1. Uma vez que sua camada é responsável, entre outras funções, por garantir isolamento térmico, essa daí também é boa, e ser uma importante fonte de energia. São os únicos capazes de armazenar lipídios na forma de triglicerídeos, sem que nenhuma de suas funções seja prejudicada. Ficou fácil, ficou fácil. Matriz extracelular abundante, que é constituída por colágeno e elastina, associados a macromoléculas de proteoglicanas e glicoproteínas adesivas. Não possui vasos sanguíneos, sendo nutrido por difusão. Suas células são longas, apresentam apenas um único núcleo disposto no centro de cada uma delas, com centro mais espesso e extremidades afiladas, formado por células que não apresentam estriações e um tecido rico em cálcio. Existem algumas palavrinhas que vão ajudar demais vocês, demais. Vamos pegar essas 3 frases que ficaram mais fáceis. Cadê? A barreira, agir como barreira. Qual foi a outra também? Isolamento térmico. Vamos preencher essas para ver se já dá uma luz aí para vocês? Gente, vocês não são máquinas, tá? Vamos deixar isso bem claro. Vocês não vão lembrar de tudo. Então, o que puder fazer para facilitar a tua vida, faça. Então, tu já sabe o que é, já marca ali o tecidozinho. Se tu achou que essas 3 aí foram as mais fáceis para você, já coloca para você já ir eliminando, tá? Para ganhar tempo também. Então, vamos lá. Essa frase 2, vocês concordam comigo que poderia ser tecido tegumentar? Tecido epitelial. Então, vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar um 3zinho aqui. Cadê a outra? Isolamento térmico. Tecido adiposo. Então, vamos colocar um 4zinho bem aqui. E a última, estriações. Lembra alguma coisa para vocês? Um tecido que tem muitas estrias. Tecido muscular, né? Tecido muscular estriado cardíaco, estriado esquelético. Então, vamos colocar aqui o muscular aqui por último. Olha só. Olha que maravilha. Nossa, esse meu ficou feio, hein? Mas vocês estão entendendo. Olha que coisa boa. Se a última frase você pegou, que era tecido muscular, a gente já ficou com a letra A, vou marcar bem aqui, e a letra D bem aqui. Olha que coisa boa, gente, você já eliminou 3 alternativas. Se a segunda frase é
tecido de barreira, tecido tegumentar. Olha que coisa boa. Olha aí. Já temos a nossa alternativa? Não, ainda não, que aqui ainda tem também, ó. 3 e 1. Ups, deixa eu só... 1 vocês estão vendo, né? Aí no finalzinho. Vamos ver se a frase 4 vai ajudar. A frase 4 está na posição 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eita, pegadinha do malandro. Mas te ajudou, né? Tu eliminou 3. Tu eliminou 3. Então, olha só. Continuamos aí. Então, em regra, a primeira frase é tecido 2, que é o tecido hematopoético, e eu estou de acordo, porque são tipos de célula, variedade de tipos celulares, né, e células progenitoras. O que acontece no tecido hematopoético? Ele começa a formação dele com uma célula pluripotente. E essa célula pluripotente é um tipo de célula-tronco, né? Não tão boa como a TOT, né, que se transforma em qualquer uma, mas é uma célula-tronco. E essa célula pluripotente, ela vai fazer uma ramificação de várias células, né? Você tem a linhagem mieloide e tem a linhagem linfóide. Então, você tem uma variedade de vários tipos celulares. Então, beleza, concordo. A primeira aqui sendo a número 2. Então, tantã, tantã. Vamos para essa terceira frase, que eles estão brincando com ela mesmo, né? Entre 5 e 6. É um tecido muito resistente e apresenta uma porção orgânica e uma porção inorgânica. Então, deixa eu só riscar aqui em cima quem já foi. Já foi tegumentar, já foi adiposo, já foi muscular e hematopoético. Pronto, só para limpar a nossa vista. A porção inorgânica representa aproximadamente 50% do peso da matriz, sendo formada em maior quantidade por fosfato e cálcio. A parte orgânica, por sua vez, é constituída por colágeno. Entre tecido ósseo e cartilaginoso, quem que vocês acham que encaixaria melhor aí? Vamos ler a outra frase que está faltando. Matriz extracelular abundante, que é constituída por colágeno e elastina, associados a macromoléculas de proteoglicanas e glicoproteínas adesivas. Não possui vasos sanguíneos, sendo nutrida por difusão. Ficou fácil agora da gente ver, né? De visualizar. Essa terceira frase é o tecido ósseo. E essa aqui embaixo que estava faltando, a vascular, é o nosso tecido cartilaginoso, que é nutrido ali por difusão pelo pericôndrio, né? Pelo líquido sinovial. Então, muito bem. Vamos ver se deu certo para ser a letra A? Olha, muito legal essa questão. Gostei dela. Tarará. Olha só. Perfeito, né? Então, tenham esse jogo de cintura para vocês ganharem a questão. P1, P2, né? Tem tempo. Então, dá para você ainda passar ali um tempinho a mais mentalizando nas questões. Muito legal essa questão. Gostei bastante. Vamos para a nossa última questão? Sistema reprodutor. Sistema reprodutor masculino e feminino, sabemos que os hormônios são comuns para o desenvolvimento dos órgãos e maturação das células que atuam nos processos reprodutivos. Sobre o sistema masculino, marca a opção que indica onde ocorre a síntese de hormônio testosterona. A gente sempre vê muito caindo sobre o sistema reprodutor feminino, né? E agora eles querem saber quem produz no sistema reprodutor masculino o hormônio testosterona. O que vocês marcaram aí, queridos? Vamos dar uma olhada? Nossa alternativa correta, letra B de bombom, né? De bom. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu subir aqui. Pronto. Queridos, túbulos seminíferos, deixa eu desenhar um aqui. Ele está dentro do testículo, perfeito. Mas é dentro dos túbulos seminíferos que são produzidos os espermatozoides, né? Então, a gente vai ter a formação das espermatogônias, que são as células que estão coladinhas aqui na parede do túbulo seminífero, e conforme elas vão andando aqui para o meio,
elas vão se diferenciando. Então, testosterona não é produzido ali. A testosterona é produzida pelas células intersticiais localizadas no interior dos testículos. Sim, essas células intersticiais, elas ficam por aqui, ó. Elas ficam ao redor dos túbulos seminíferos, né? Elas ficam por aqui. Então, perfeito, letra B é a nossa alternativa correta. Testosterona é produzida pelas células de Cooper. Células de Cooper é a mesma coisa de células bulbouretrais ou glândulas bulbouretrais. E essa glândula, ela tem participação na produção do lubrificante, né? De um dos líquidos espermáticos. Então, não tem nada a ver. A testosterona é produzida pelas células de Bartholin. Isso é sistema reprodutor feminino, tá? Quem tem glândulas de Bartholin são meninas. Essa glândula vai ajudar na produção também da lubrificação. A testosterona é produzida pelas ilhotas de Langerhans, localizadas no interior do escroto. Isso daqui é encontrado no pâncreas. Eita, a gente foi longe, né? Subimos bastante. No pâncreas, tá? Então, não tem nada a ver com o sistema reprodutor masculino. Queridos, espero que vocês tenham arrasado, tá? Que tenham se saído muito bem. Para quem não se saiu tão bem, espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento aí, abrir sua mente um pouquinho para lhe ajudar nessa batalha, né? Que é o tão sonhado vestibular, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao acadêmico, ao nosso sistema de resolução. Os professores estão à disposição para tirar suas dúvidas e até o nosso próximo encontro, viu? Uma boa sorte e nessa reta final, né? De final de ano já, falta pouco tempo para a prova. E estudem, não desistam dos seus sonhos, viu? Beijão e até a próxima!